Oi, alunos, oi, alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que tenham passado bem desde o nosso último encontro. Nas últimas aulas nós falamos, né, das duas Europas, né, então da existência da Europa Ocidental e da Europa Oriental ou leste europeu, né? Falamos, né, da Europa Ocidental com mais detalhes nas últimas aulas, da importância de alguns países e hoje nós vamos iniciar, né? Vamos fazer uma introdução sobre a Europa Oriental ou Leste Europeu. Pode ser que você leia algum desses dois nomes, né? Em alguns livros ou séries que vocês possam assistir, né? Vamos fazer uma introdução para depois a gente falar dos principais países dessa parte da Europa, tá certo? Primeiro, para a gente entender um pouquinho, né, da história dessas duas Europas, por que essa é menos desenvolvida do que a outra, por que essa é menos rica, né, menos industrializada, né, do que a outra parte da Europa, tá certo? Para entender os motivos do menor desenvolvimento da parte oriental da Europa, é importante saber que um dos aspectos mais determinantes, né, de um país para falar, né, se ele é desenvolvido ou não, é o fato da Revolução Industrial. Né, o fato da presença das indústrias, né? Quanto mais um país é desenvolvido, né, mais ele tem indústrias de ponta, né? Indústrias que produzem produtos cada vez mais sofisticados, mais caros, para acumular mais riqueza, para gerar mais lucro, né? Essa é a base da sociedade capitalista moderna, a sociedade que nós vivemos, a sociedade do consumo, a sociedade que prega que quanto mais a gente produz, né, mais a gente deve comprar, mais a gente deve querer, né, mais a gente precisa, né? Essa industrialização, essa revolução industrial, essas primeiras indústrias, elas surgiram, né, nos países da Europa Ocidental, da parte ocidental do continente, principalmente Reino Unido, né? Então, nesse momento, né, de comparação entre essas duas Europas, essa Europa Oriental ela fica um pouco em atraso porque ela não participou, né, efetivamente dessa primeira parte da Revolução Industrial, tá certo? A importância da Primeira Guerra Mundial, né, em alguns pontos, e até para determinar o território desta parte da Europa, né, até a Primeira Guerra Mundial, a área centro-oriental da Europa formava o imenso Império Austro-Húngaro, né, a gente vai ver, né, que na Primeira Guerra Mundial, através deste conflito, este império ele foi desmembrado, né? E com esse desmembramento deu origem a vários países dessa parte da Europa, né? A Áustria está lá na Europa Ocidental e as outras, né? Aqui na Europa Oriental, né? Como a Hungria, República Tcheca, Eslováquia e Polônia, tá? A Rússia e a Alemanha também perderam terras neste conflito da Primeira Guerra Mundial e surgiram outros países, né, como Estônia, Letônia, Lituânia e parte norte da Polônia, tá? Trouxe aqui para vocês, tem no livro de vocês, caso não esteja muito legível, esse período, né, entre no início e pós, né, Primeira Guerra Mundial. Então, algumas alterações do território da Europa, né, entre 1914 e 1919, pensem, né, 5 anos, mas que muitos territórios foram ganhados ou perdidos ou conquistados ou desmembrados, né? Percebam aí o grande Império Russo em 1914 e aqui já entra, né, a ex-União Soviética com a criação de vários outros países. Percebam, né, a Polônia, parte da Polônia que não existia, a Alemanha que perde território, né? Então a criação de outros países aqui. Então percebam, compare esse centro-leste, né, europeu, né, nesses 5 anos, as alterações que tiveram, tá certo? A Europa Oriental ela se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, né? Lembre-se que após isso nós entramos na Guerra Fria, onde divide, né, o mundo em dois blocos principais, né? O capitalismo liderado pelos Estados Unidos, o socialismo liderado pela ex-União Soviética,
tá? Durante quase meio século, a Europa Oriental manteve fortes laços econômicos e militares com a antiga superpotência socialista. Então, percebam, no período da Guerra Fria, onde o mundo, né, ficou quase que dividido entre socialismo e capitalismo, a Europa Ocidental ficou mais do lado do capitalismo dos Estados Unidos, enquanto a Europa Oriental ficou, né, grande parte com laços econômicos e militares do lado do socialismo da ex-União Soviética, tá? Então, não participou efetivamente nesse período de ascensão capitalista, tá certo? Os regimes comunistas instalados na Europa Oriental eram malquistos, né? Não é porque a população queria, né? Eram malquistos pela maioria da população e eles só se mantiveram, né? Esse tipo de regime comunista, esse tipo de regime militar, esse tipo de regime tão forte, né? Com tão pouca presença popular, né? Eles só se mantiveram durante décadas por causa do poderio militar soviética, né? Por imposição militar, né? Ou você aceita ou você morre, né? Basicamente era isso. Há algumas economias mais importantes na Europa Oriental, né? Nem se comparam, né, com as economias ocidentais da Europa, vamos dizer assim, mas dentro dos países, né, que compõem essa parte, né, da Europa, né, este leste europeu, nós temos como principais economias a Polônia, a Hungria, a República Tcheca e Romênia. Alguns países nós vamos tratar com mais detalhes nas próximas semanas, né? Embora nenhuma dessas economias se compare, né, aos países ocidentais da Europa, como Alemanha, França e Espanha, por exemplo, tá? Entre as economias menos desenvolvidas, né, os piores países da parte, vamos dizer, questões econômicas, né, da Europa Oriental, nós podemos destacar a Albânia, Kosovo e outros mais que a gente vai ver aqui, né, nessa tabela. Eu trouxe essa tabela para vocês quando a gente começou a falar sobre essas duas Europas, trouxe para vocês, eu trago, né, novamente para a gente poder comparar, né? Percebam, de um lado aqui nós temos os países da Europa Ocidental, deste outro lado dos países da Europa Oriental, né? E percebam, vamos olhar o PIB, né? Aqui os principais países, né? Olha o PIB na casa dos na casa de bilhões de dólares, né? Olha o PIB da Alemanha, compare com o PIB da Espanha, da França, da Itália. Olha aqui agora, né? Na mesma casa de bilhões de dólares, percebam, você não vê nenhum dado, né? A não ser alguns melhores dados aqui, como a Polônia, a República Tcheca, né? Percebam que em questão de acumulação de riqueza, de PIB, há uma diferença muito grande se você comparar o PIB dos países da Europa Ocidental com o PIB dos países da Europa Oriental, tá certo? Espero, né, que essa introdução tenha ficado compreensível, né? Eu peço para que vocês leiam o texto da semana, que é entre as páginas 57 e 58, né? A página 59 é só lá em cima, que é a parte do exercício, tá? Anotem suas dúvidas, apontem seus questionamentos, participem do grupo, tá? E apenas respondam as questões da página 59, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a próxima aula.